ainda em pé, em Isaías 49. E nós vamos falar sobre um povo que estava sem esperança, mas Deus se pronunciou e se apresentou poderosamente a eles. Isaías 49, a partir do versículo 14. Isaías 49, a partir do versículo 14, diz assim a palavra do Senhor para mim e para você nesta manhã. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. E diz o Senhor: acaso pode uma mulher esquecer-se dos filhos que ainda ama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Ainda mais, mas ainda que Elsa viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Aleluia. Oremos ao Senhor. Pai de amor e de graça, louvado, engrandecido e exaltado seja o teu nome, porque tu és o Deus da esperança. Tu és o Deus que faz nova todas as coisas. E nesta manhã nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos dá o privilégio de estarmos reunidos em teu nome e termos este tempo precioso de compartilhar da tua palavra, de ler o texto bíblico, de ouvir aquilo que poderosa e profundamente o Senhor tem para falar conosco. E nós te pedimos, ó Deus, que os nossos corações estejam abertos, que a nossa mente esteja cativa à obediência de Cristo Jesus, que possamos estar disponíveis a ouvir a tua palavra, a ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco, Pai. Que, Senhor, o Senhor possa usar a minha vida poderosamente para que o teu nome seja glorificado, para que o Senhor seja exaltado, para que, Deus, toda a honra, toda a glória seja dada somente a Ti, o Senhor dos Senhores. Por isso, humildemente, me coloco à Tua disposição, querido Espírito Santo, para que continue a usar a minha vida e a me inspirar a trazer palavras que venham do Teu coração para o coração da Tua igreja, porque Tu és o Deus da esperança, Tu és o Deus do amor, da graça e da bondade. Que assim, Senhor, o Senhor fale conosco poderosa e profundamente. É a nossa oração, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Os amados e amadas podem se assentar. Louvado seja o Senhor pela Sua palavra. Louvado seja o Senhor por ser fiel e bondoso conosco. Louvado seja o Senhor, meu querido e querida, porque te trouxe aqui nesta manhã. Se estamos aqui é porque o Senhor escolheu que assim estivéssemos, porque o Senhor preparou este tempo para que a palavra dele fosse proclamada, e assim tem sido desde o começo do nosso culto. Palavra lida, palavra proclamada, palavra cantada. E nesta hora nós compartilharemos desta palavra viva do Senhor. Alguns dos irmãos puderam estar aqui na última quinta-feira. Nós tivemos o chá da maturidade, e foi a primeira vez que eu pude vir. Eu louvo a Deus por esse momento de estar disponível, de poder vir e participar com os irmãos. Foi um momento muito gostoso, muito agradável. E a esposa do B, a Cristiane, foi quem trouxe a palavra para nós. Ela falava sobre o texto de Filipenses 4,13, que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Compartilhando do seu testemunho pessoal e das grandes coisas que Deus fez, e que diante de uma adversidade ela já estava entristecida e chateada com Deus, e se esquecendo de tudo que Deus havia feito. E depois de ministrar essa palavra, ela fez uma dinâmica conosco. Ela convidou a que nós nos dividíssemos em duplas, e ela pediu que os nossos olhos fossem vedados. E cada um foi colocando, o lencinho, eles tinham alguns lenços, e eu por acaso estava com esse cachecol. Então dá para imaginar meus olhos vedados com isso daqui. Eu não enxergava absolutamente nada, mas nada. E a minha dupla era o seu Luiz. E estávamos lá, e eles colocaram alguns objetos no caminho, e a nossa dupla tinha que nos guiar sem enxergar nada
por volta, dando volta e passando ao redor daqueles objetos. Queridos, eu vou dizer para vocês que foi uma sensação terrível ficar com os olhos vedados. Não enxergar nada e não saber o que estava acontecendo é muito desconfortável. Nós não estamos acostumados, a ver tudo e saber o que está acontecendo, mas naquele momento em que eu não conseguia enxergar um passo à minha frente, eu me senti tão desconfortável. Aí o Sr. Luiz pegou no meu braço e lá fomos nós. E fizemos a caminhada, demos um tropeçãozinho aqui, uma esbarradinha ali. Mas foi uma experiência muito interessante, queridos, de poder ver aquela dimensão de não enxergar nada, de não ver absolutamente nada, e ser guiado por alguém, e ter alguém que pegou ali no meu braço e foi me levando, foi me conduzindo. E Deus falou comigo, queridos, de uma forma tão intensa por causa dessa experiência, porque Deus falou assim: se o Seu Luiz, na sua simplicidade, me conduziu corretamente para fazer aqueles obstáculos e passar e voltar ao meu lugar, quanto mais o Senhor não deseja me conduzir corretamente aos seus caminhos. Não é verdade, queridos? Amém. Quanto mais o Senhor deseja conduzir a mim e a você de uma forma perfeita, de uma forma plena, de uma forma intensa e correta ao caminho perfeito. Mas nós queremos o controle, nós queremos ver tudo, nós queremos entender tudo, nós queremos ter certeza se não tenho nada na minha frente. Eu vi que havia alguns irmãos que colocaram a sua frente assim, tanto que a pessoa conseguiu empurrar a cadeira para o lado para passar, de tão vedada que ela estava. De repente eu olhei assim, a gente revisou, na hora que eu estava levando o Sr. Luiz, aí a pessoa, de repente eu olhei ela com os olhos vedados, eu vi ela pegando a cadeira, puxando tudo assim, e falei, acho que essa pessoa não entendeu o espírito da brincadeira. Por quê? Porque não quis arriscar, não quis correr o risco. E olha que o risco que tinha lá era de dar no máximo esbarrada no irmão da frente, ou chutar uma cadeira de plástico, que era um risco mínimo, ridículo. Mas mesmo ali, deixa eu tapar o olho mais ou menos para eu enxergar. E muitas vezes, queridos, nós queremos fazer isso. Nós queremos ter essa certeza. Nós queremos andar com tudo claro, tudo limpo, tudo arrumadinho. E eu vejo, eu tenho uma mania no carro. Eu não consigo andar com o carro com o para-brisa sujo. Eu estou na estrada, morreu aquele bichinho, já liga o limpa-luz. A palheta tem que ficar trocando sempre para ficar limpo, porque eu não gosto de dirigir com nada sujo. E muitas vezes nós somos assim na nossa caminhada com Deus. Nós queremos tudo claro, tudo visível, tudo cristalino. Eu vejo plenamente tudo que vai acontecer, eu vejo plenamente tudo que está ao meu redor, eu tenho controle, eu tenho um sentimento, nós temos um sentimento de que tudo está no meu controle. Mas, queridos, não é assim que Deus deseja que nós caminhemos com Ele. Não é assim que Deus deseja que nós entreguemos a Ele nossa vida e o nosso coração. Não é uma entrega parcial e condicional. Deus, olha, eu vou entregar meu coração, mas... Eu fico imaginando Pedro quando viu Jesus andando pelas águas, e ele fala assim: Senhor, se és tu, deixa ele contigo. Aí ele vai, pega uma boia, põe na cintura, bota o colete de salva-vidas, bota o sapatinho, aí ele sai andando. Ele fez isso? Ele falou: se é tu, me deixa aí contigo. E o Senhor falou assim: vem. E aí, creio que na ousadia de Pedro, ele deve ter dado um pulão, saiu do barco, olhou e falou assim: se Deus falou, ele deu um pulão, e ele andou sobre as águas. Ele andou, a Bíblia não diz que ele afundou. Quando ele começou a afundar, temendo as coisas, o próprio Jesus foi lá, pegou na mãozinha dele e não o deixou afundar. Porque ele confiou, porque ele foi, ele deu um passo. E muitas vezes, queridos, nós temos duvidado tanto de Deus, temos questionado tanto as circunstâncias,
E não duvidamos de uma forma de dizer, Senhor, eu duvido que o Senhor vai fazer. Nenhum de nós faz isso. Faz. Às vezes a gente fica, quando está muito, né? A gente chega, meu Deus, está difícil acreditar. Mas muitas vezes nós duvidamos no nosso coração, lá dentro. Nós estamos dizendo, assim, será? Não sei. E Deus, queridos, queridas, trouxe esse texto ao meu coração, depois daquela experiência dos olhos vendados. Porque eu falei assim, Senhor, se o Senhor mesmo, na sua simplicidade, cuidou de mim, me conduziu ali naquele caminho, ainda mais o Senhor. E olha que comparação, que metáfora tão linda que o Senhor nos ensinou nesse texto de Isaías. Dizendo, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho. Deixa eu perguntar, quantos aqui conhecem mãe que se esquece de filho? Não tem, queridos, é raríssimo, são exceções terríveis. Infelizmente acontece, mas são raríssimas exceções. Toda mãe cuida e se preocupa, e às vezes faz mais do que devia, né? Às vezes a gente vê, nós como pais frescos, e a gente vê que às vezes está fazendo muito, e não precisava ser tanto assim. E aquela cuidado, e cai no negocinho já vai lavar, e faz o negocinho já vai ferver, e cai o pano no chão. Aquele cuidado. E olha a referência que Deus está usando, queridos. Uma mãe que é tão zelosa e cuidada, pode ser que uma mãe venha esquecer. Que é quase impossível de acontecer, são raríssimos os casos. Mas ele fala assim, eu não me esquecerei de você. Olha para o seu irmão que está ao seu lado, diga assim, Deus nunca vai se esquecer de você. Pode ser que uma mãe esqueça do seu filho, que é muito difícil, mas o Senhor jamais vai se esquecer de ti. Queridos, olha que promessa preciosa. E algo ainda para completar, Deus fala assim, eu gravei o seu nome nas palmas das minhas mãos. Eu creio que os irmãos já viram, né, muitas mães por aí que gostam de tatuar o nome dos filhos. Eu particularmente não sou fã de tatuagem e entendo alguns princípios da palavra que não são favoráveis a isso. Mas tatuam por quê? Querem gravar eternamente ali o nome dos seus filhos. Essa é a intenção, não é? Grava ali porque para toda a vida vai estar gravado ali o nome do seu filho. Esse é o objetivo da tatuagem, né, irmãos? Que não dá para tirar. E Deus está dizendo para mim e para vocês, está gravado o teu nome na palma das minhas mãos. Para que eu olhe, eu me lembre, para que você saiba que todo dia, o tempo todo, o seu nome está ali, visível para mim. Na nossa lógica, a gente fica imaginando o nome da humanidade inteira escrito na mão de Deus. Só que Deus é todo-poderoso. E Ele tem o poder de fazer, de alguma forma, com que os nossos nomes estejam sempre visíveis a Ele, perceptíveis ao Senhor. Isso, queridos, é algo muito precioso, é algo que nós precisamos ter firme no nosso coração, ter gravado no nosso coração essa certeza do amor, essa certeza de Deus que está dizendo que não vai nos abandonar. E por que eu quero enfatizar tanto isso, queridos? Porque até eu ouvir esse cântico que fala aqui conosco, falar da esperança, vem ao meu coração quantos desesperançados estão andando ao nosso redor. Até sentado entre nós aqui, existem muitos desesperançados. Pessoas que estão olhando e falam assim, e aí? Será? Não sei, acho que Deus me ama, mas não ama tanto assim. E esse amor do Senhor, queridos, precisa nos levar a uma ação. Precisa nos levar a fazer algo. Ontem eu ministrei um encontro de um jantar de casais lá em Vila Pires. E o texto que Deus trouxe ao meu coração falava sobre o amor lá em Coríntios 13, 1 Coríntios 13, o amor que Deus que jamais acaba. Só que eu compartilhava com os irmãos, queridos, que amor não é só um sentimento. Amor é uma escolha, amor é uma atitude. E nós precisamos demonstrar o nosso amor a Deus com atitudes. De alguma forma, precisamos fazer algo para demonstrar o amor a Deus.
Uma coisa, queridos, que eu compartilho, que Deus tem me mostrado como uma atitude de prova de amor, é o dízimo e a oferta. É uma prova de amor. Quando você abre a sua carteira e diz: Senhor, eu vou tirar, não do que está sobrando, eu vou tirar não de qualquer coisa, mas eu vou tirar da conta da mesa, eu vou tirar do meu orçamento e eu vou trazer uma manifestação da minha adoração ao Senhor, dizendo: Senhor, o meu dinheiro pertence a Ti, por isso eu te entrego. Quando nós pegamos o dízimo e separamos e trazemos a primícia às casas do Senhor, é uma expressão da nossa adoração, queridos. E é um grito no mundo espiritual dizendo: Senhor, o Senhor diz que será fiel comigo, e aqui está a minha prova da minha fidelidade. E eu vou lá e entrego o meu dízimo e a minha oferta na casa do tesouro, como diz a palavra do Senhor. São atos, são expressões da nossa adoração, da nossa fidelidade para com o Senhor. E mesmo diante de verdades como essa, queridos, muitas vezes nós não temos caminhado como devíamos. Eu sinto sempre que a minha vida prática com Deus está muito aquém do que o Senhor espera de mim. Está muito menor do que a expectativa que Ele tem e do que eu poderia fazer para com Ele. E assim eu queria compartilhar 3 coisas que Deus trouxe ao meu coração que nos fazem não agir na plenitude, na intensidade, na força como Ele deseja que eu e você andemos e caminhemos, que Ele deseja que nós expressemos o amor. E a primeira coisa, queridos, que eu sinto é que nós não gostamos de andar sem ter a plena segurança e certeza do caminho à nossa frente. Quando nós sentimos uma intuição de Deus, né, o nosso espírito traz uma intuição dizendo: olha, fale com aquela pessoa, olha, ligue para aquela pessoa, vá lá dar um abraço naquela pessoa. Às vezes nós ficamos lá: Senhor, será? Não, o senhor pode usar outra pessoa. Tá. Não, pode ser outra coisa. Por quê? Porque queremos ter certeza. Porque se eu chego lá falar para aquela pessoa e ela me olha torto, não é verdade? Temos às vezes receio. E o que o outro vai pensar? Como é que ele vai fazer? E eu vejo, queridos, de oportunidades que Deus me deu para falar. E em algumas situações eu perguntei para Deus, Deus falou assim: vai falar com aquela moça. E eu falei: Deus, o que é para falar? E o Espírito Santo falou assim: diga que ela não está aqui por acaso. Que bom que Deus me deu essa, precisava naquele momento dessa segurança, e eu fui falar. E aí Deus começou a usar a minha vida e eu pude compartilhar com aquela pessoa do quanto Deus a amava, do quanto ela era preciosa para o Senhor. E eu fui dizendo para ela quem Deus era para mim. Não foi revelação sobrenatural, foi simplesmente quem Deus era para mim. Eu fui dizendo, e o Senhor foi trazendo à minha memória textos bíblicos, palavras para que ela fosse edificada, para que ela fortalecesse, e ela aceitou Jesus naquela noite. Eu creio que Deus fez uma obra na vida daquela moça. Mas em outras circunstâncias que Deus me incomodou, querida, a falar, eu não tinha essa convicção do que vai acontecer, ou o que é para falar. Deus simplesmente falou, incomodou meu coração: vai lá e faça. E alguns irmãos aqui já viram que teve circunstâncias, Deus me chamou, eu chamei o irmão, falei assim: irmão, vem cá, Deus me chamou a orar por você. E sem saber de nada, eu orei porque uma situação estava acontecendo, e depois que eu oro, que a pessoa vai compartilhar, eu vejo que havia realmente algo de Deus. Mas porque eu ouvi uma intuição, eu ouvi uma direção de Deus, e fui com fé. E eu e você, queridos e queridas, somos chamados a andar por fé, pelo que cremos, e não pela certeza absoluta e clara de que tudo vai dar certo, de que tudo está acontecendo, de que eu tenho controle sobre todas as coisas. Eu estou nessa fase de procurar emprego, eu tenho mandado vários currículos e eu falo: Senhor, eu olho algumas vagas e falo assim: Senhor, não sei como é que eu vou conseguir dar conta de tudo isso, mas eu sei que eu confio no Senhor, e eu sei que eu dependo do Senhor, então na certeza, na incerteza está nas suas mãos. Eu entrego ao Senhor essa escolha de um novo trabalho para mim. Está nas tuas mãos, porque na minha capacidade eu sei que eu não tenho como escolher plenamente. Porque eu gostaria de fazer o que eu fazia. Eu fazia muito bem, já estava acostumado, né? A gente gosta do conforto, gosta da segurança. Se eu tivesse que escolher, eu queria fazer aquilo que eu fazia. Mas Deus me fez passar por uma situação porque Ele quer que eu faça algo novo, algo diferente, do qual Ele vai me capacitar e cuidar de mim. E eu creio, queridos e queridas, que nós não podemos andar só pelo que vemos. Isaías 55:8 diz: pois os meus pensamentos são
Não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. São muito além, muito maiores. E se a gente depender da nossa segurança, do que vemos e cremos, queridos, nós vamos ficar em casa, sentados confortavelmente, esperando a vida passar. Precisamos ser ousados no Senhor. E aí vem o segundo ponto. Nós precisamos parar de comparar a capacidade de Deus com a nossa. Nós achamos que Deus pode fazer tudo o que a gente consegue fazer. Nós limitamos a ação de Deus à nossa capacidade, à nossa experiência. Agora, Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode fazer o que Ele quiser. Ele pode agir sobrenaturalmente. Ele usou uma mula para falar. Diz a palavra que até as pedras clamariam, se nós como igreja não clamarmos. Quantas coisas Deus pode fazer, quer dizer, Ele abriu o mar vermelho. Ele ressuscitou Jesus Cristo. Que Ele curou tantos casos que nós vemos na Bíblia, e nós podemos já viver e ver tantos testemunhos de coisas sobrenaturais que Ele fez. Isso, queridos e queridas, é uma segunda barreira para a nossa ação. Nós ficamos esperando e querendo e achando que Deus só vai agir dentro da nossa capacidade. E misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de nós, queridos. Que Ele nos use segundo a capacidade dEle, segundo o poder que Ele tem, segundo a vontade dEle. Imagina, meus amados, se os apóstolos tivessem andado na dimensão da capacidade deles, pescadores, analfabetos, talvez muito deles, ignorantes, homens simples, homens que só sabiam pescar, talvez conhecessem muito bem aquilo, mas que aquela era a vida deles. Deus os usou e o Evangelho chegou a mim e a você por causa dessas pessoas que não dependeram da sua capacidade, não viram a ação de Deus na sua própria força, mas na força dEle, no poder dEle, na capacidade dEle. E aí, meu querido, minha querida, entra o terceiro ponto. Nós não caminhamos e não vivemos tudo o que Deus gostaria que vivêssemos, porque nós não temos base bíblica para isso. Eu conversava há alguns dias com uma pessoa, e a pessoa contando que os filhos se desviaram da igreja, e estava passando uma situação difícil. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, não, então, pastor, é que nós somos fiadores, a gente era fiador de todo mundo, a gente foi fiador de um líder da igreja, e o líder não pagou, e nós quase que perdemos as nossas coisas, tivemos que desembolsar uma fortuna para pagar o que aquele líder não pagou, e aí os nossos filhos se frustraram, nós se frustramos, saímos da igreja. E aí eles saíram também da igreja, os filhos, e não voltaram mais. E aí eu fiquei pensando comigo mesmo, eu falei assim, o líder está errado, não podia ter feito isso. Mas quando eu falei assim, irmão, você não lê Bíblia? Você não lê Provérbios? Está lá, não seja fiador, Provérbios 6, não seja fiador. Está lá, claro, gritante, diz que se você é fiador, vá antes de dormir até lá e deixe de ser. Se os irmãos quiserem, pode conferir depois, Provérbios 6. Eu falei assim, poxa, sabe, eu estava assim, irmão, você não leu a Bíblia. Como é que você foi para uma igreja, como é que você foi caminhar com Deus se você não leu nem Provérbios, que é um livro famoso? Às vezes tem uns livros mais difíceis, que talvez alguns nunca leiam, mas Provérbios todo mundo já ouviu falar. E já foi, né? Alguém perguntou, já leu, leia Provérbios, leia Salmos. Né? Tem alguns livros que são bem indicados para ler, geralmente Provérbios, Salmos. Sabe? E às vezes nós estamos caminhando assim, meu amado. Estamos vivendo um monte de coisa errada, não estamos vivendo o que Deus queria. Por quê? Porque a gente não investe o nosso tempo lendo da palavra. E ficamos às vezes esperando revelações sobrenaturais de Deus, ficamos esperando que Deus use só o pastor para trazer uma palavra de meia hora, domingo de manhã, meia hora, domingo à noite, às vezes de quarta-feira, mais meia hora, nós estamos falando 1h30 na semana, e queremos que isso seja alimento para nós. Não podemos caminhar nessa dimensão, meu amado, meu amado. Precisamos, isso é disciplina, é difícil, não é fácil, mas é disciplina. É se organizar e dizer, Senhor, eu vou separar 1 hora do meu tempo. E eu aprendi que eu tenho que fazer isso de manhã. Eu acordo mais cedo, porque se eu fizer isso à noite eu durmo. Já dormi de joelho várias vezes à noite. Então aprendi que tenho que fazer a minha oração, meu tempo de meditação, a minha devocional é quando? De manhã. Acordo mais cedo, mais conteúdo eu tenho, de ler a palavra, de fazer uma meditação. Por quê? Porque é um tempo de qualidade. Ainda que eu esteja com sono, muitas vezes eu faço isso andando e fico lá andando pela sala para não dormir,
mas eu estou lá, insistindo, porque se nós não nos alimentarmos, queridos, da palavra do Senhor, nós não vamos viver tudo que Deus tem para mim e para você. Talvez alguns aqui nem conheciam esse texto que lemos de Isaías, uma promessa tão linda e tão preciosa do Senhor, dizendo que Ele não nos abandona, de que Ele cuida de mim e de você. Queridos, que nosso coração possa estar disponível ao Senhor, que nós possamos entender que, como aquela experiência que eu tive de vedar os olhos, o Senhor quer que nós andemos com os olhos vedados, não dependendo da nossa capacidade somente. Deus nunca vai usar nós sem que as nossas capacidades sejam usadas. Faz parte, Ele vai usar o nosso todo ser, que não é fazer um ser tão inteligente com cabeça, com alma, com espírito, para Ele usar só um pedacinho. Ele usa todo, nos usa na nossa integridade, na nossa totalidade. Mas Ele nos usa além da nossa capacidade, além da nossa limitação. Por quê? Porque a palavra dele diz assim, porque a Bíblia diz assim. Por isso eu te convido, meu amado e minha amada, a buscar a palavra. Eu te convido a não depender da sua segurança, a não depender do que os seus olhos veem, daquilo que é palpável, que eu vejo, mas a depender do que a palavra de Deus diz. A não depender da sua capacidade, mas daqui Deus tem, Ele pode. Ele usou um homem tanto com corpo e capacidade igualzinha a minha e a sua para fazer coisas sobrenaturais. Nós temos Moisés, que Deus usou para abrir o mar vermelho. Nós temos Paulo, que orou e um morto ressuscitou. Quantas coisas aconteceram com gente no mesmo erro, igual a você, queridos, igualzinho, tinha a mesma tinha corpo, tinha olho, tinha cabeça, tinha preocupação, tinha limitação, tinha ansiedade, igual eu e você. Mas Ele usou, porque essas pessoas não confiaram em si mesmas, não esperaram enxergar e entender tudo, mas deram um passo de fé, andaram na direção do Senhor. Quantos aqui assistiram aquele filme do Indiana Jones, e acho que é o Cálice do Santo Graal? A Última Cruzada, Indiana Jones assistiu a Última Cruzada. Tem uma cena que eles têm que se preparar para chegar até o cálice. E aí tem lá só o penitente passará, que ele precisa se ajoelhar. E tem uma cena muito interessante. Ele chega, parece que é um precipício. Precipício de um lado, precipício do outro, e a porta do outro lado, do outro túnel, e o cara não tem que passar. E ele não enxerga nada. E aí aquela parte diz assim: só quem confia passará. Só o que confia passará. É interessante, é bem icônica a cena, né? Que eu vou vir aqui com ele. Ele estica o pezinho assim, né? Eu lembro da cena, quando eu era criança, eu já assistia muito. Ele estica o pezinho assim e dá um passo. E um passo pro buraco. Né? Até a câmera, como filma ali, você olha, não dá para enxergar nada. Ele vai lá e dá um passo. E quando ele dá o passo, tem uma ponte a atravessar. E eu e você, queridos, precisamos aprender a dar esse passo. Adiante das nossas circunstâncias, eu convido você, às vezes em casa, diante da sua oração, falar: Senhor, eu não estou enxergando, eu não consigo ver, mas pela palavra, em obediência à palavra, porque o Senhor tem falado por meio dos pastores, por meio da sua palavra, por meio de alguns outros irmãos, eu quero dar um passo de fé e crer que o Senhor agirá, e crer que seja qual for a circunstância, o Senhor tem colocado e continuará a colocar a sua mão para cuidar de mim, porque o Senhor, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, Deus jamais se esquecerá de mim e de você. Amém, queridos? Convido os amados a se colocar em pé. Temos um momento de oração. Senhor amado, nós nos colocamos diante de Ti nesta manhã. Pai, o Senhor conhece as nossas vidas, o Senhor conhece as nossas limitações e as nossas dificuldades. E o Senhor sabe o quanto desejamos, todos aqueles que estão aqui porque desejam ir além. Senão, Senhor, estariam em suas casas confortavelmente, dizendo que já tem comunhão contigo e que não é necessário ir à igreja, não é necessário estar com os irmãos, como infelizmente muitos dizem por aí. Mas o Senhor nos trouxe a esse lugar porque há fome em nós, há um anseio por mais de Ti, há o desejo, Senhor, de vivermos mais intensamente o Seu amor, a Sua bondade, a Sua graça.
Muitos hoje precisavam ouvir esta promessa do Senhor, de que o Senhor jamais desampara os seus. Ainda que seja quase impossível uma mãe descuidar, o Senhor disse que pode ser que uma mãe descuide, mas eu não vou me descuidar, eu não vou te desamparar, eu não vou te deixar só. Esta é uma promessa preciosa e verdadeira, Senhor. Só que, ó Deus, a tua palavra diz que esta promessa precisa de que nós façamos a nossa parte. Nós precisamos confiar em Ti, porque de que adianta tantas promessas lindas na Bíblia se ela for apenas um livro, um amontoado de páginas, um amontoado de palavras? Mas, Senhor, se aquelas palavras se tornarem vivas em nós, se nós lermos aqueles textos e tomarmos posse, crendo, Senhor, que o Senhor escreveu que é para mim, isso trará vida, isso trará renovo, isso trará esperança, e isso nos moverá para fora dessas quatro paredes, ó Deus. Senhor, o Senhor tem nos chamado a viver uma vida de santidade, uma vida de integridade, uma vida que proclama o Teu Evangelho, não só aqui dentro, mas principalmente lá fora. E muitas vezes nós estamos nos apegando às nossas limitações, à nossa insegurança, à nossa falta de conhecimento da palavra, para não fazermos nada demais. Mas, Senhor, que nesta noite, em nome de Jesus, caia por terra Senhor, toda falta de confiança em Ti, toda confiança que está firmada só na nossa capacidade, Senhor, toda dependência de só fazer as coisas que enxergamos e vemos. Mas, Senhor, que possamos andar por fé, que possamos andar por obediência, que possamos andar, ó Deus, em fidelidade ao Senhor. Em nome de Jesus nós clamamos ao Senhor, Pai. Visita-nos nesta manhã, derrama sobre cada um de nós, derrama sobre mim, ó Deus, este renovo e essa convicção de que precisamos crer, precisamos andar na certeza de que o Senhor está conosco, não porque estamos vendo o caminho lindo e aberto, não porque estamos, ó Deus, sentindo, mas porque cremos, e a Tua palavra assim diz, Pai. Em nome de Jesus, visita-nos, nós clamamos ao Senhor, fala conosco, fala no nosso coração, fala na nossa mente, Senhor, fala conosco, para que possamos andar em ousadia, em intrepidez, em coragem, Senhor, em amor, testemunhando a Sua fidelidade, testemunhando que o Senhor é Deus da esperança, que o Senhor é um Deus que faz nova todas as coisas, que faz nova todas as coisas. Aqueles que não tinham esperança, agora podem ter. Aqueles que não se sentiam amados e cuidados, agora podem se sentir amados e cuidados. É esse Deus em quem cremos, o Todo-Poderoso, que jamais desampara os seus. Se conosco assim nós clamamos, Senhor, agradecidos e confiados no Teu grande, eterno e glorioso amor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Convido os amados a permanecerem em pé.